Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 27 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão o Filipe Palma e o Miguel Louro. Bem-vindos ao programa desta semana. E nesta semana começamos por falar da restauração, que vive uma crise, teve um ano negro em 2025 e este setor aumentou a boleia dos custos e da quebra, esta crise aumentou a boleia dos custos e da quebra na procura, que motivou o fecho de 1000 estabelecimentos no ano passado. O Ministro da Economia anunciou apoios à restauração e é por aí que vamos nesta conversa com o Miguel Louro. É consigo que começo. Miguel Louro, o Ministro da Economia diz que este é um setor fundamental para a economia nacional, com muitos postos de trabalho criados, importantíssimo para o setor do turismo e por isso necessita destes apoios de empresas que ainda estão a recuperar da Covid. O que é que acha desta crise da restauração? E porque é que está neste ponto? Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Também ao Filipe. Também ao Filipe. O Filipe pode dizer bom dia, por exemplo. Ouve-nos ao sábado de manhã também, portanto. Em vez de boa tarde pode dizer bom dia a todos, também ao Miguel. Bom dia a todos, boa tarde a também ao Miguel. Miguel, também para si. Então é assim. Eu estou de acordo com o Ministro quando ele diz que a restauração é um setor importantíssimo. E é. A minha opinião pessoal é que o país vive do turismo há muitos anos para cá. E a restauração é fundamental dentro do setor do turismo. Não sei o que é mais importante, se é dormidas, se é comidas, não sei, isso já, os números eu não conheço. Agora, a restauração é importante para o turista e a restauração também é importante para resolver muitas coisas dentro do nosso país. Muitas microempresas familiares são restaurantes, muito emprego dentro das famílias, fora das famílias. Muito emprego também para os imigrantes que escolheram Portugal e que precisam de um trabalho, e às tantas é relativamente fácil e vantajoso um emprego no restaurante, porque uma pessoa tem acesso imediatamente a muita gente, conhece muita gente por dia, tem imediatamente comida. Portanto, já não lhe vai faltar comida, já não lhe vai faltar provavelmente dormida, porque o restaurante conhece tudo ali à volta, porque são uma parte importante dos restos de chão de todas as cidades e de todos os centros históricos do país, portanto, conhecem tudo. E, portanto, a restauração é um setor fundamental. Para além disso, o que seria dos produtores de vinho, que é o meu caso, se não fossem os restaurantes, o que seria dos pequenos produtores de comida, se não fossem os restaurantes, e portanto é preciso muito cuidado com a restauração. E portanto o Estado deve pensar nas coisas, e deve pensar apoiar se fizer falta. Mas eu acho que eles estão a apoiar da maneira errada. É a minha opinião pessoal. Porquê? Porque este formato que é apresentado... Os restaurantes estão em Portugal. Uhum. Temos tido consecutivamente governos socialistas. Ainda agora temos um governo socialista. O Montenegro veio dizer agora esta semana que afinal também é socialista. Não é? Neste apoio ao António José Seguro, afinal... Você anda baralhado. Afinal, a gente vive num país socialista. São todos socialistas, portanto, somos governados e a ideia central da maneira como se governa é o socialismo. A doutrina económica que casem bem com o socialismo. Ou seja, na minha opinião, a ruína. Mas isso é outra conversa. Então, mas como é que você como é que ajuda a resolver a crise? Vai daí o Estado. Já está, só que a resposta é complexa. Ora, aí está, estou à espera para apontar. A gente vive, quer abrir um restaurante, é? Não, para apontar a solução.
Portanto, a gente vive governados por socialistas. Portanto, com uma carga de impostos de tal maneira brutal que não é só a restauração que sofre. Qualquer micro, pequena e talvez média empresa vive dias muito difíceis com esta maneira de governar o país. Até os produtores de vinho. Até os produtores de vinho. Completamente. Não é todos. Não escapa ninguém. Está a perceber? Pronto. Portanto, num país em que os políticos governam mal e, portanto, gastam muito mal o balúrdio do que recebem impostos. Eles agora já vieram dizer, agora recentemente, e já o outro socialista que tinha lá estado antes deste também tinha dito, que a recaudação em impostos anda a bater os recordes todos. Nunca se fez uma receita tão grande como se tem feito agora nos últimos anos. Portanto, só pensam em cobrar. E depois gastar mal o dinheiro. Gastar mal o dinheiro porque investem mal, gastar mal o dinheiro porque permitem que haja corrupção, etc, por aí fora. Bom, voltando aos restaurantes. A gente não está agora a discutir a campanha Estamos a discutir. eleitoral do Não, Ventura. não estou em campanha eleitoral do Ventura. Não. Estou a dizer que se a carga, Vá lá para os se a restaurantes. carga fiscal fosse generalizadamente, não é só em relação aos restaurantes, é em relação a todas as profissões, fosse mais baixa, se calhar os restaurantes não estavam com problemas como estão. Permita-me então passar aqui ao Filipe Só para fazer essa questão também. Vou já acabar. Já agora aprendi nestas eleições que é só um bocadinho. Eu vou já acabar. É assim. À medida que todos os restaurantes, é que é assim, eu sou economista, ainda não disse, não tenho que dizer tudo, não é? Mas há uma coisa que eu não sou, eu nunca vou a restaurantes. Eu tenho 70 e alguns anos de idade e nunca fui comer a um restaurante. Estive a fazer as contas a semana passada e eu tenho 200.000 refeições em restaurantes feitas. Tenho lá as contas todas num dossiê, aquilo já mexe o quarto todo. Quer dizer, duvido que haja alguém com tantas refeições em restaurantes como eu. Mas como eu gosto de comer bem, podia não olhar para as outras partes, mas eu gosto de olhar e gosto de falar com eles e gosto de perceber o problema. À medida que eles tinham que atacar, e imediatamente não era darem dinheiro, nem sequer era dar dinheiro a fundo perdido, porque eu, como microprodutor de vinho, também prometeram do Covid, é que a medida começa, a justificação é que eles não se restabeleceram após o Covid. O Estado também apoiou as microempresas no Covid, numa condição, que era a gente manter as portas abertas e mantermos o mesmo número de empregados. E eu fui lá buscar algum, também emprestado, com a promessa... Havia uma parte emprestada, outra a fundo perdido. Havia uma parte a fundo perdido. Certo. Pronto. E havia juros bonificados. E havia para aqui e para ali. Sabe o que é que me aconteceu a mim? Bola. Devolve o dinheirinho todo. Mas depois apareceu aquele escândalo da Spinum Viva a dizer que afinal... a empresa dos casinos, que era cliente da Spinum Viva, reclamava não sei quantos milhões do tal fundo perdido, que o Filipe está a falar. A mim, fui obrigado a devolver o dinheiro todo com os juros normais. Portanto, aquilo que eles dizem na altura de prometerem, se a gente for atrás deles, é uma condição logo boa para ir mesmo à falência. Porque eles são mentirosos. Neste aspecto, voltando... Para dar a oportunidade ao Filipe. Mas eu dou-lhe a oportunidade de falar, Miguel. Miguel, você vai ter muitas oportunidades para falar. Bem. Deixa-o falar, já lá vou. Mas torna-se um monólogo e depois restaurante uma vez fica por uma coisa... semana. E eu vou todos os dias. E então a questão é se esse por isso é que ele me está democraticamente a deixar falar. E é verdade isso. Uma vez por semana contra todos os dias. Pronto. Não é? Agora... E eu, por acaso, ao máximo, é verdade. Eu, por acaso, nos últimos 4, onde fui, diferentes todos dizem a mesma coisa. A mim até me surpreendeu. A primeira medida era baixar o IVA. O IVA da fatura ao cliente. Pronto. Todos reconhecem, e se calhar os clientes deles também argumentam logo, mas depois assim você baixa as refeições, baixa o IVA e também e tira o IVA do valor da refeição. E eles dizem, na prática isso não vai acontecer, quer dizer, o cliente acaba por continuar a pagar o mesmo dinheiro, mesmo baixando a taxa do IVA. Só que, se eles baixarem a taxa do IVA, eles cobram mesmo ao cliente, mas vai-lhe sobrar o tal dinheiro
que lhes permite... Para as despesas que aumentaram, como é evidente. Que lhes permite sobreviver. Como é evidente. Ou seja, eles precisam de mais dinheiro. Para eles, a margem de lucro estão completamente esbatidas com os aumentos das matérias-primas. Não é? Está esmagada a parte da tesouraria. Sim, completamente. É isso. Portanto, o Estado ao cobrar aqueles níveis de IVA, aqueles níveis, em alguns casos, de pagamento por conta, aqueles níveis de IRC, em alguns casos, não é? Esses são os que ainda ganham dinheiro, não é? Os outros, coitados, na tesouraria aquilo não sobra. E como não sobra... Não chega. Sim, não chega. Pior, não chega. Não chega. Então eles precisam de tirar o IVA. Houve um até que me disse, a mim, se eles me tirassem o IVA e me pedissem para eu me comprometer em aumentar os ordenados do pessoal na proporção do desconto do IVA, ou seja, esse dinheiro que me ficava em carteira era para ajudar a pagar o pessoal, eu tinha o meu problema todo resolvido. Porque quando falta dinheiro, quem é que vai ficar sem dinheiro? O fornecedor? Em alguns casos sim, mas depois a seguir deixa de fornecer, não é? O Estado não, o Estado cobra a cabeça, não é? Quem se lixa sempre é o trabalhador. Onde começa a faltar a tesouraria, é para logo pago, é para aguentar lá para o mês que vem, é para não sei o quê, é para não sei o que mais. Quando chega a altura dos 2 meses, fica o segundo mês por pagar. Pronto, e por aí fora, está a perceber? E então eles criam o IVA. A diferença do IVA, que é 23% em algumas coisas e 13% em outras, a baixar, por exemplo, para 5%. Até porque, em Espanha, é assim, é como eu estou a dizer agora. Ou seja, nós também temos que conseguir competir com a Espanha. Quer dizer, não queremos competir com a Espanha em turismo e depois a seguir termos os restaurantes com mais IVA que têm os espanhóis. Não é? Vamos lá ouvir o Filipe Palma. Este apoio apresentado... É verdade, acho que isto vai entrar aqui vou aqui registar o recorde do Miguel. É um apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% é fundo perdido. É quando ele está neste registro, sem ser, ele às vezes exagera para os nossos ouvintes, exagera porque está a criar um estilo. O estilo dele. Exatamente. Estilo. Que é para seguir passar daqui para a emissora nacional. Exatamente. Ou para uma rádio Madrid. Exatamente. Mas, tirando isso, e em alguns temas, eu reconheço que em alguns temas são temas que ao Miguel lhe tocam mais. E é nesse sentido que eu digo ao Luís, deixe-o falar, porque até falou bem. Não é aquele deixa-o falar que ele já se estampa, que ele já se vai espalhar. Tirando ter sempre que meter o Montenegro e o Ventura e o socialismo e não sei o quê, tirando isso, vamos ao fundo da questão e da pergunta e da crise da restauração. Vamos lá ver. Primeira coisa, o que o Miguel diz que não tem números, eu fui tentar saber alguns números. Vamos lá ver. Primeira questão, que ele reconhece a importância do setor, e é por ser importante que a gente está aqui a discutir isto. Bom, um setor que tem à volta de 350 mil trabalhadores, tirando muitas vezes este emprego de ser de economia familiar e não familiar, mas tudo isto é muita gente. Sim. E mexe com muita gente. E transversal ao território todo. Quando a gente fala no território, na coesão e não sei o quê, não podemos estar a falar só no Avilés e no Sá Pessoa. Estamos a falar da cozinha popular, de conforto das nossas aldeias, que a gente vai lá também para comer um tacho com feijoada. Sim, com catacuzes ou com não sei o quê. Claro. Que está cada vez mais na moda. E mesmo os grandes chefes estão-se a virar para a cozinha de conforto. Mas essa cozinha, fora dos roteiros turísticos, também está com problemas e pode fechar. E, aliás, tem fechado. E essa arrepia tem notícia que o Sá Pessoa ou com o Avilés
3 ou 4 restaurantes desses que eu chamo de Michelin, fecharam um. Não é isso. É evidente que também não é bom, porque o turismo é tudo. É turismo de elite, é turismo mais massificado, é tudo. Mas, e a gente precisa de tudo, mas 350 mil pessoas no setor é muita gente. Volume de negócios cerca do ano passado, 24, cerca de 16 mil milhões. Miguel, 16 mil milhões. É o que a gente exporta para a Índia. 16 mil milhões é muito dinheiro neste setor. Portanto, temos a obrigação de olhar para o setor. Pronto. Mais. Tirando algumas raízes da crise, que são mais conhecidas, como ainda a recuperar do Covid, é verdade, como alguma falta de mão de obra, e para isso ainda bem que há imigrantes, tirando... E ajuda muito a encaixar os imigrantes. E ajuda a encaixar, exatamente. Mas, tirando a questão dos impostos, o custo dos produtos, ou pelo menos de alguns produtos alimentares, têm subido muito mais que a inflação. A carne. A carne, nomeadamente a de bovino. A carne e o peixe. Portanto, tudo isso obriga-nos a uma reflexão, incluindo uma outra que eu gostava aqui de deixar muito claro, até porque acho que noutros programas já também veio seguramente a propósito e já o disse. A nossa economia, no geral, não pode estar só alavancada no turismo. E o turismo, neste momento, cada vez que se fala em políticas públicas, está-se lembrando logo do turismo. Só o turismo não pode alavancar sozinho. Mas o turismo ajuda a vender muitos outros setores. Como é evidente, mas não pode estar só alavancado, porque depois, se há crise, a crise depois espalha-se para os outros setores. Pois, claro. Pronto. Dito isto, algumas coisas também que o Miguel disse e que, tirando as outras facadinhas que ele gosta de dar, vamos lá ver. O IVA da restauração. Faca e garfo. O IVA da restauração é evidente. Quem diz o IVA da restauração diz até, por exemplo, que todos nós ouvimos falar nisso, do IVA dos espetáculos ou do futebol. Portanto, o IVA da restauração, em alguns produtos, não tem que estar na taxa máxima. Portanto, isso era obviamente uma boa medida. Sim, porque há produtos que pagam 6 na compra e depois pagam 23 na venda. É uma loucura. Está tudo maluco. Exatamente. É uma loucura. Exatamente. Portanto, estes apoios dos 60 mil euros, vamos lá ver, eu não tenho conhecimentos para dizer se os 60 mil euros são justos ou não, ou são suficientes ou são insuficientes, ou se... Não é isso. O que eu tenho para dizer é o seguinte, a propósito desse apoio. Os liberais, nomeadamente os liberais do Cotrim, como ele aqui gosta de dizer. O troquinho, para mim agora é o troquinho. E ele próprio, Miguel, também às vezes fala nisso. Por isso é que eu já aqui disse uma vez, ou duas ou três, keynesiano, graças a Deus. Porque, efetivamente, quando se combate de uma forma não racional o Estado e a necessidade de haver Estado, a necessidade de haver Estado é exatamente para estas alturas em que é possível que o Estado possa, existindo e forte, apoiar na altura certa. Não é apoiar a subsidiodependência, é apoiar
quando é necessário para salvar empregos e setores. É por isso que é, aliás, isso que o Keynes defendia. Mas é por isso que O liberal põe tudo na mesma... E você é o primeiro crítico, crítico do seu partido. Você devia ser o primeiro crítico do seu partido. Você está de acordo com o que eu estou dizendo? Estou. Para que é que está agora? Não, ó senhor, porque a gente tem exercido isso mal. Está a perceber? Parece uma contestação. Não, eu sei o que é que, nesse aspecto, sei o que é que está a dizer. Pronto, tudo como bem. é evidente. Tudo bem. Umas coisas mal feitas é que dão origem a outras. Agora, uma outra coisa que eu acho que pode haver, cá está, não é haver só Estado, mas haver alguma regulação. Vamos lá ver. Neste momento, para a crise de um setor está a fazer o crescimento de outro setor. O que é que eu quero dizer com isto? Quero eu dizer com isto que as grandes cadeias de distribuição estão a vender comida feita. Ao venderem comida feita é quase como uma concorrência desleal. Mas eu não acho. Eu pessoalmente não acho. Epá, a imaginação para os negócios tem que estar em todo lado. Tudo bem, e isso não é ilegal. Pois. É evidente. Pronto. E se a gente tiver numa altura de crise ou de menos poder de compra, Sim. é uma safa. Sim. Mas combate este, nomeadamente o tradicional. Mas eu por aí não vou. Ouça, Miguel, aquela nossa restaurante Tasquinha que ainda vende meias doses, que ainda faz aquela comidinha não sei quê. Façam os outros também. Está a perceber? Sofre mais e muito com esta crise que os do Michelin sofrem de outra maneira. É outro tipo de crise. Os do Michelin, como eles chamam. As crises podem... Só quem tem um restaurante é que conseguiria, talvez, pôr isto tudo limpinho, para as pessoas tentarem perceber tudo. Mas eu acho que o fundamental está dito. Só que o restaurante ainda tem mais uma coisa, é que o restaurante é sazonal. O restaurante é sazonal e uma pessoa não aguenta uma carga de impostos brutal. Menos o nosso. O nosso dos interiores fora das rotas turísticas não é sazonal. Há muito. Não, então, os do turismo. Quando o turismo era de verão e ainda hoje é mais de verão. Esses são sazonais. Claro, esses são sazonais. E quando uma pessoa é chamada a pagar impostos. Está a todos. Quando uma pessoa é chamada a pagar impostos e depois apanha com 2 ou 3 meses sem clientes, não é? Que é o que pode acontecer no inverno. Como é que tem o dinheiro para pagar os impostos? Senhor? Não vai ter o dinheiro para pagar os impostos? Não pensei nisso. Portanto, o que estamos a fabricar é situações que depois transcendem para a outra economia, que é ele deixa de pagar a renda, ele deixa de pagar os fornecedores, ele deixa de pagar isto, aquilo, aquilo outro. Mas é por causa disso, da renda, que eu queria terminar esta minha primeira intervenção, se quiser, ou a última, não sei. Não é isso. É por causa disto que não tocámos ainda aqui. E que principalmente nas grandes cidades de Lisboa... Já falei no rechão. Sim. No rechões dos prédios. É isso mesmo. Mas depois não desenvolveu, Miguel. É isso mesmo. Porque em Lisboa e Porto... Lisboa e Porto, principalmente. Ou nas grandes cidades do Algarve e Setúbal. Todos os centros, o centro histórico. A maior parte dos restaurantes, e bons restaurantes, com nome, com estrela, sem estrela, não interessa. Bons restaurantes. Dão vida aos centros históricos. Dão muita vida e fazem parte desta economia do nosso PIB interno. A maior parte são inquilinos e caros. Inquilinos de milhares e milhares de euros. Sim, claro. de renda. Sim. Com uma agravante. É que ainda não falámos nisso, por isso é que eu digo, às vezes é preciso o Estado intervir para regular, ou pelo menos a perceber-se disso. Eu já não estou a discutir se o restaurante não sei quantos do dito rechão, que ele disse, situado não sei onde, paga 8, 9 ou 10 mil euros por mês. Mas que alguns pagam, mas não é isso tão pouco que eu discuto. O que eu discuto é o empresário da restauração ser
vedado a continuação, mesmo subindo-lhe a renda. Porque eles querem é que... Não, nós não queremos. Queremos é que saia, feche as portas para transformar aquilo em habitação de luxo ou de... não sei não, ou loja do chinês. Qualquer coisa. Portanto, é a renda em si que já é cara, e quando chega ao fim o proprietário, que às vezes é fundos imobiliários, etc., não renovam, mesmo com tudo em dia. Matam os bairros, matam as ruas. E matam tudo. Tiram-lhe aquelas características que atraiu o turista. E desertificam. Isto é também é assumar mais uma razão para a crise, e é preciso... Agora, temos que ter atenção a isto. Na minha opinião, desde logo, deitar dinheiro para cima do fogo, nem pensar. Portanto, este crédito de 60, 70 mil euros não resolve absolutamente nada. 60 é a maior estupidez que podem fazer. Mas vocês chamam-lhe o resto já porque sabe que isto tem que ser atacado, que isto existe e é grave. Ouça, grave. Os centros históricos estão todos a ficar com os rechões vazios. Não é? Porquê? Porque as pequenas empresas, microempresas, familiares, muitas delas, não só de restauração, de outros pequenos negócios, foi tudo à falência. Porque é que continuam a cobrar estes níveis de impostos? A gente não tem... Não é só os impostos. Não há nenhum proprietário quer aumentar a renda ou diz vá-se embora que eu não quero alugar mais. Também, tudo isso. Mas se o inquilino tiver bem de massas, trata esse assunto de uma maneira. Se o inquilino estiver à beira de entesar, trata de outra maneira, não é? Claro. Pronto. Portanto, o que interessa é que todos os setores estejam bem de massa. Não estamos aqui a defender os malucos, não é? Isso há aí também ideal. muito maluco. Há aí muito maluco, quer fazer um investimento completamente à balda e depois a seguir quer que eu vá pagar. Os contribuintes, os seus impostos, é que vão pagar. Não pode é ser. disso que estamos falando. Não é disso. Portanto, os tais nem disso, nem dessa gente. O tal dinheiro emprestado, bola. Não há quem emprestar dinheiro a ninguém. Isto não pode ser assim. Deitar dinheiro para cima de fogueiras, bola. Penso que está errado. Só com medida única não serve. Tem que ser com muita medida. Conjunto. Tirem os impostos de cima das pessoas. Não é só dos restaurantes, é dos outros também. Façam os papéis todos que o Estado deve fazer, segundo a sua ideia são segundo a minha ideia são outros, mas andamos em comum e de acordo em muitas coisas. Talvez as essenciais estamos de acordo. Numa ou noutra não estamos. Portanto, é fundamental que haja Estado, é fundamental que se paguem impostos, mas não pode ser impostos para, quase com a sensação que quem paga está a ser roubado. Portanto, o Miguel considera que a ação do Estado devia passar mais pela cobrança dos impostos, mudança na cobrança de impostos, baixar impostos, do que numa subsidiação agora de emergência. Não resolve nada. Não resolve nada. Pagar dívidas. Sabe o que é 60 mil euros para um restaurante? Não é nada. Para um da Alcaria da Serra, por exemplo, para um da Alcaria da Serra, familiar, pequenino da Alcaria da Serra, esse nem os 60 mil pede. Sim, mas ele... Ou nem o recebe. Nem o quer. É evidente, 60 mil, por isso eu comecei por dizer que não fiz contas, não sei contas, nem sei coisa. O princípio em si de auxiliar em crise com outras medidas, eu concordo, não pode ser a medida única nem a principal. Filipe, ele diz que não quer a medida. Eu digo, quero-a com outras e não pode ser a única nem a principal. Porque é assim, quem está com um problema de grande aflição, 60 mil euros não resolve absolutamente nada. Não é nada. Quando foi o Covid... 60 mil euros para a pessoa, gasta ele no mês. Quando foi o Covid, eu tenho 12 trabalhadores. Quando foi o Covid, puseram uma linha de crédito à ordem de 300 mil euros. E manter os 12. Para manter o pessoal. Mesmo que você deixe a atividade venha por aí abaixo, tem que manter o pessoal. E estão aqui 300 mil euros e a gente agora vai tentar que seja a bazuca a financiar parte disto. Quando chegou a hora, bola, devolve o dinheiro em 5 anos e os juros são os normais. Mas você teve acesso a isso? Tive.
mas prometeram-me uma coisa, como eles agora estão a prometer também fundos perdidos depois, a estes desgraçados, sim, que vão lá pedir o dinheiro, depois porque venha dinheiro dado, venha, e depois toda não, a gente quer. E depois não foi assim. E depois a seguir, bola. Percebe o que eu estou a dizer? Pronto. Criem condições normalíssimas. Quer trabalhar, trabalhe. Sabe fazer um restaurante, faça. Sabe manter, mantenha. E agora, vamos cobrar-lhe menos impostos. Isso é que está certo. Menos impostos. Da crise na restauração, vamos a um outro tema. Até porque na Europa porque não pagam este IVA, porque é que a gente está de pagar este IVA aqui? Estamos de castigo. Vamos mudar para um outro tema, depois dos restaurantes e dos 23% é uma loucura. e dos restaurantes. Sabe o que isso é? 23% é um quarto. É uma loucura. Passamos aqui para um outro tema. Neste caso, depois do Mercosul, a União Europeia avança para a Índia. É por lá que estão os responsáveis da União Europeia, convidada para as comemorações do Dia da República da Índia. E já assistiram às magníficas acrobacias que as Forças Armadas indianas fazem em cima das motas também, num típico desfile que existe na Índia. Mas esta não é realmente a parte importante. O mais importante é um acordo que deverá ser assinado entre a União Europeia e a Índia, apelidado da Mãe dos Acordos, isto em França, ou o acordo de todos os acordos. Miguel Louro, depois do Mercosul, há esta oportunidade de criar um novo acordo com a Índia. O que é que Portugal, por exemplo, pode beneficiar de um acordo com este país? Sendo que, no total, isto é um bloco de 25% do PIB mundial, 2 mil milhões de pessoas. O que é que diz sobre isto? Portugal. Acho que é mais de 2 mil. Fala de Portugal. Porquê é que fala de Acho que Portugal? é mais de 2 mil milhões. Mas Portugal? Mas não interessa. Onde é que isso é? Aqui fica diluído, nesta dimensão fica diluída a nossa presença nesta eu ainda vivo o sonho dos descobrimentos portugueses. Então por lá está Goa, não é? Agora não. Agora nós somos uns franganitos dentro daqueles que acabaram por ficar com tudo o que a gente descobrimos, não é? A gente não manda nada, senhor. Portanto, Portugal não vai fazer nada. Portugal é bola. Mas as empresas Portugal, portuguesas, as empresas, não, então e neste caso não. Europeia. Não, mas se a economia portuguesa ou as empresas portuguesas podem tirar partido disto ou como? Se lhes é favorável ou não. Mas eu proponho, com isto que estou a dizer é que eu proponho que Portugal continue a ser Portugal e que os portugueses continuem a ser portugueses e que sonhem sonhos portugueses. E depois, na Europa. Estamos na Europa, mas temos que ter sonhos portugueses. E a gente o que estamos a ter não temos sonhos nenhuns, não somos ninguém, não botamos nada em nada, de nada. E agora, por acaso, vai lá o Costa que é português. Pronto. E agora estamos na Índia. Vamos fazer acordos com a Índia, não sei. Eu sou a favor de abertura. Sou a favor de livre comércio. Sou a favor de livre acordo com a Mercosul e, portanto, também com a Índia. E que haja iniciativas, todas nesse sentido. O que está em causa é isso. O que está em causa é isso, mas se nós não fizermos nada por participar nisso, os outros vendem, os outros compram e a gente ficamos sempre a chuchar no dedo a olhar. O quê? Diga lá, que produto é que você faz agora para vender na Índia? E você diz-me assim, agora não vai dar, estou reformado e tal. Não. Agora diga, mas tem produtos que vai comprar à Índia. Ou seja, pode vender, por exemplo, produtos farmacêuticos. Não é isso, é projetos pessoais. A gente, todos temos que estar metidos no projeto. E eu acho que estamos. Nós até já estivemos na Índia, não é? Em 1500 estivemos na Índia, tivemos uma permanência na Índia. O grande Vasco da Gama, primeiro conde da Vidigueira, minha querida terra. Eu estava a olhar para si e estava a vê-lo com um brilho no olhar, exatamente, como se você estivesse a ver Goa. O homem a chegar. Exatamente. Aliás, discute-se quem chegou primeiro à Groenlândia, se foram os vikings ou se foi a gente também. Não, a gente chega sempre primeiro a todo lado, mas depois nunca lá ficamos.
No caso da Índia, aquele Goa da Mão e Dio, tivemos lá umas centenas de anos. Foi uma pena. Massagão, Foi uma pena. Porquê é que a gente saímos da Índia? Porque nos puseram na rua, não é? Mas porquê é que chegámos ao ponto de nos porem na rua se a gente não queria nada de mal? em Goa ainda há uma Não fortíssima queria nada de ligação mal. política, Portanto, a gente agora volta à política Índia. e cultural. a Agora Portugal. voltamos à Índia, não à nossa Índia. Em Goa não. A nossa Em Goa Índia, ainda da, continua a haver nossa essa Índia ligação. da comida goesa. Sabe que eu sou um fã da comida goesa. Picante, não é? Também. Pá, em Lisboa, você falou no Avilés há bocadinho. No sítio onde está o Avilés instalado, antes do Avilés, antes do 25 de Abril, havia um restaurante chamado Mogarim. Epá, era fabuloso. Uma família goesa. É frango, Nada. borrego. Tudo. Peixe, marisco, tudo. Epá, mas tudo. Mas aquilo era a maravilha das maravilhas. Um frango qualquer que nasceu numa indiana que eu gosto muito. Era a maravilha das maravilhas. E já fechou. Será que fechou por causa dos impostos? Uma pena. Eu preferia que não houvesse Estado e continuasse a haver o Mogarim. Fala lá disso. Deixa lá ver a cara que ele fez. Não fiz nada. Não fiz. Menos Estado e mais Mogarim. Então, aqui então, este e agora, acordo será isso? E agora temos uma Responde a troca essa comercial solicitude com a ou não? Índia. Mas quem é que pode estar em desacordo com isso, senhor? A Índia é o segundo país com maior população do mundo. A seguir à China. Há não é? quem diga que já está igual. Pronto, ou está igual, ou está maior, está por ali. Veja bem. Pronto. São adiantadérrimos em N coisas. É um país com uma cultura completamente riquérrima. Uma coisa que é dizer, dá-nos 1000-0 à gente. Porquê é que a gente não há de querer também estar presentes de portas abertas, eles para nós e nós para eles com a Índia? Claro que sim. Agora, não pode ser, é para depois chegarem cá as coisas, irem para lá as coisas, não pagarem impostos porque isto é tudo como é, e depois a seguir toma 23% de IVA. Tem que acabar. Que o povo também tem direito à vida. E não tem por que estar aqui a mendigar subsídios ou fundos perdidos ou juros bonificados. Filipe, O juro bonificado é uma medida internacional. Filipe, E acho bem. Filipe, o que é que lhe parece este acordo e esta medida agora anunciada, depois do acordo do Mercosul, que está a passar o seu, que ainda continua num caminho de pedras, num caminho das pedras, mas pronto, uma parte pelo visto já passou, mas este com a Índia, isto, que comentário lhe merece? Bom, em primeiro lugar, lembrar a questão da população. Vocês lembrem-se que uma das formas de um país crescer é também via mercado interno, não é? Portanto, um mercado interno indiano de milhares de milhões de pessoas, é evidente que a quebra de tarifas ditas alfandegárias permite que muitos produtos onde a Europa tem mais capacidade e produtividade chegarem a um mercado de milhares de milhões de pessoas, é evidente, como diz o Miguel, isso é bom. Quem é que não quer poder vender mais? Por outro lado, aquilo que nós necessitamos também é bom que poder-se chegar a preços mais simpáticos. E cada um tem as suas virtualidades. Nós não podemos olhar para Portugal como Portugal, mas como Portugal União Europeia. É evidente que a União Europeia tem capacidades e tem vantagens em determinadas matérias, a Índia terá noutras. A Índia é um país que é preciso a gente não se esquecer. Quando aqui foi dito, e bem, eu gosto de sublinhar quando ele fala bem, e bem, que é um país avançado ao nível da investigação científica, das tecnologias, etc. A Índia, a gente tem a ideia da Índia, da vaca sagrada e do Ganges, etc. Esquecemos que aqueles milhares de milhões de habitantes, há muita miséria seguramente, há a lógica deles lá
das castas, das não é? castas e do social, mas tem investigação e setores de ponta ao nível dos melhores do mundo. E é evidente que qualquer Europa tem que ter relações o mais estreitas e fraternas possíveis com este tipo de países e não só com os tradicionais. Portanto, qual é, na minha opinião, a fragilidade? Porque já falámos dos novos mercados e uma forma de, com um mercado desta dimensão, poder combater algumas dependências que temos da China e dos Estados Unidos. E como ele disse, repito, há setores na Índia que perfeitamente concorrem com as tecnologias e setores de ponta dos Estados Unidos e da China. Portanto, aí é vantagens. Onde é que eu vejo fragilidade? Eu vejo fragilidade em algumas questões que eu lembro-me do Miguel sobre o Mercosul ter falado nisso e que aqui se aplicam também. A saber, enquanto que a Europa é claramente um conjunto de países com mais proteção e regras ambientais, a Índia produz como quer. Mas pior que isso das regras ambientais, eu penso que está nas regras laborais. Basta ver as etiquetas das camisolas e das coisas. Aquilo é baixos salários e trabalho infantil. E isso não podemos deixar de dizer. Portanto, a gente vai fazer um acordo com um país que tem isto, nomeadamente trabalho infantil, exploração infantil. Portanto, isto é uma fragilidade. Enquanto que nós, Europa, pagamos melhor, pagamos 14 meses e tem que ser à conta da produtividade para combater isto. Só a nossa produtividade e os avanços tecnológicos é que permitem combater exploração infantil. Portanto, eu não sei os termos em que o acordo está feito. Acho que tem que haver acordos com os grandes países do mundo. Tem que haver. Porque os mercados têm que ser livres. Agora, temos que conseguir adaptar os que estão desregrados às regras do século XXI. Miguel, isto também politicamente também também representa um movimento de maior independência face ao mercado americano por parte da Europa? É isso. Se calhar também que a gente tem que... Mais uma coisa que a gente tem que agradecer ao Trump. É que o Trump... Eu ao Trump não agradeço nada, mas diga. Mas eu lá. agradeço. Diga. Eu agradeço. Porque às vezes é preciso vir alguém para nos meter as coisas pelos olhos adentro, que a gente não estávamos a ver, ou estávamos comodamente a assistir a esta vontade de querer outra vez nos virarmos e falarmos mais intimamente com a China e com a Índia e com a Mercosul. Começou quando começámos a sentir-nos pressionados por Trump. E essa pressão eu entendo-a como altamente positiva nesse sentido, porque provocou reações. Provocou reações. Sim. Andávamos aqui. Está a perceber? E agora? Comodamente instalados. Pronto. E agora? Não, temos que ir à luta. Pronto. E agora tiraram-nos da mama e a gente temos que ir a esgravatar. Não, isso tem. E isso é que está certo. Isso tem. Pronto. Agora, falou há pouco das regras europeias para o trabalho, ambientais, serem quase um
disparate diferentes do que aquelas que se aplicam na Índia, não é? Vamos tentar vender à Índia a nossa ideia. Pode ser que eles consigam comprar também alguma dessas coisas, não é? Certo. Nomeadamente de energias renováveis e para aqui, Certo. para ali, há uma coisa que a gente desenvolvemos aqui que achamos que o mundo inteiro pode comprar, não é? Senão não tínhamos desenvolvido, não é? Pronto. Agora a gente não pode. Nem podemos abandonar o caminho todo que já fizemos, nem podemos continuar Como até aqui. como até aqui Como é e evidente. pensar que isto vai tudo correr bem porque depois não corre bem. Como é evidente. Porque vamos todos à falência, fica cá o senhor da Zara, mais 3 ou 4 senhores, e o resto vai tudo à falência. Porque a gente não tem hipótese. Agora saltou a notícia de nem sequer temos uma lavandaria de lã em Portugal. Quer dizer, como é que um país que teve os melhores tecidos de lã do mundo, tínhamos os melhores tecidos da penteadora da Covilhã. Era o que eu lhe ia dizer. Pronto, temos- Lanifícios não é têxtil. Tínhamos o melhor- Lanifício era a Covilhã. Os ingleses Covilhã. punham lá a etiqueta e diziam que aquilo era inglês. E aquilo era feito na penteadora na Covilhã. Quer dizer, como é que a gente saímos disso para não termos uma única lavadora de lã? Quer dizer, deitamos a lã fora, ou vamos queimar a lã, ou vamos fazer... Ou estamos a mandá-la para a Espanha para lavar. Está a perceber? Como é que é possível? Não faz sentido. Pronto, Eu concordo com você. andamos aqui... Eu sei. Quer dizer, Isso saiu aí há uma semana. porque é que estas coisas... ou duas esta notícia. Porque é que estas dos coisas lanifícios. todas fecham em Portugal? Porque a gente não somos competitivos. Não é? Porque é que não somos competitivos? Porque temos um Estado socialista. Epá, não diga É. Mas eu agora arranjo-lhe um companheiro. Lá está É que o você. PSD também é socialista. Quer dizer, agora é que nós descobrimos finalmente que isto é um país socialista. Bem, Socialista o Miguel, e Miguel não está há aqui, nenhuma alternativa. o Miguel está a voltar ao início da conversa. Não, é ele- curioso. ele quer Estamos é que a gente fale no Ventura, mas eu não Ainda falta um falo. bocadinho de tempo para terminar o programa. Eu quero... Não falo. Não tem lógica o que eu estou a dizer? Tem lógica ou não? Não tem Filipe, lógica o que eu estou a dizer. Falar da lã não tem lógica. o Falar raci- da coisa não tem lógica. raciocínio. Falar da governação e do ponto onde chegámos não tem lógica. Não tem lógica dizer... Quer dizer, desapareceram 500 toneladas de ouro e ainda devemos 300 mil milhões. Dívida pública. Não tem lógica. 300 Isto mil, tá- onde é que você foi buscar isso? 300 mil milhões de dívida pública, fora a dívida particular, de privados. 300 mil. Sim, 300 mil milhões. Está abaixo dos 100 mil Não, e você não. diz 300 mil. Não, 300 mil milhões. Pronto, É você assim. é que sabe. Ouça, e 500 toneladazinhas do vil metal. Aquele vil metal, aquele amarelo. Foi para Está a o perceber? Hitler. Não sei para onde é que foi. Mas uma coisa é certa. Quando você não quer reconhecer os erros praticados, e é assim, os primeiros erros que eu chamo sempre à coação, os primeiros são os meus. Não é? Se a gente não se convencer, Mas onde é que eu não estou a reconhecer? epá, quando a gente diz que o país tem sido mal governado, portanto, e eu aponto que é porque afinal havia outra, mas a outra também era socialista, está a perceber? Ou seja, nós andamos a governados há 40 anos pelo socialismo. É melhor que o comunismo que tivemos nos outros 10 para trás. Mas deixa-me melhor. passar, mas Os três- deixa-me os passar ao três- Filipe ele falar desta nós- visão. Os 13 anos Desta- do Cavaco Silva são socialistas. Foi, claro que foi, agora é que estamos a ver. Então o homem já foi a correr, a juntar-se ao outro, parece que de mão Deixa-me dada lá e passar tudo. aqui ao Filipe, Andar, de mão Filipe dada, Palma. lá nas Nós- Caldas da tá. Rainha, a não ser que eles tenham ido para as Caldas da Rainha por outra razão, Isso Vamos lá. não me mete que é o que eu nisso. acho que eles Vamos mereciam. lá. Filipe Palma, e este acordo com a Índia, a nível do posicionamento internacional da Europa, é algo para o qual a Europa foi mesmo empurrada, como o Miguel estava a dizer, pronto, teve de ir de vez. O que é que pode realmente abrir ou dar mais poder à Europa no resto do mundo? Eu acho que não foi empurrada. Faz parte de uma estratégia de diversificação de mercados. Sim, o acordo certamente não foi Exatamente. feito agora. Não foi não é? feito agora. Pois. Diversificação de mercados é sempre bom. Que é para não acontecer como aconteceu. Eu não sei se já aqui contei essa história, mas aqui há muitos anos, como no tempo do seu? Não, no tempo a seguir ao 25 de Abril, que há muitos anos eu tinha um amigo meu que a gente chamava-lhe o príncipe do tomate. O príncipe Do tomate. do tomate. Sim, porque era, Do tomate, epá, ok. porque a família e coisas exploravam
as fábricas de tomate e os concentrados e essa coisa. E exportavam fundamentalmente, aquilo estava ancorado na exportação e aquilo ia para a União Soviética e para o Médio Oriente / Iraque. O tomate tem, eu lembro-me dele contar isso, o tomate tem dois grandes produtores, uns tipo turcos, etc., sem ser muita produção, mas menos qualidade, e os italianos com grande qualidade, tanto que os italianos é que entravam nos Estados Unidos. Nós entrávamos aonde? Na União Soviética e no Iraque. E estava tudo do melhor, certo? Estava tudo do melhor. Até que, pá, aí com o intervalo de um ano, se vocês recuperarem a ideia, as datas, pá, aí com o intervalo de um ano, aquilo onde ancorava todo este setor do tomate fechou. Com a implosão da União Soviética, com o Gorbachev e com a primeira guerra do Iraque do Saddam, a primeira de invasão do Kuwait, tudo na mesma altura. Ou seja, o príncipe do tomate passou a ser um plebeu como a gente. Porquê? Porque estava ancorado nos Estados Unidos. Não, na União Soviética, descansados, tinham ali 2 mercadinhos e estavam-se nas tintas por procurar outros mercados. Aqui é quase a mesma coisa. A gente tem que diversificar e procurar e lutar por ter mais do que um mercado, para que quando acontecerem problemas como aconteceram à Séria, ter safa. Porque a seguir os outros mercados alternativos, ou porque o produto do italiano era melhor, ou porque o outro não era tão bom, mas era mais barato, não sei o que, já estavam todos tomados. Você estava descansado, tenho aqui o Saddam e tenho aqui a União Soviética. Lixámos num ano. Num ano. O meu bisavô faliu há 100 anos. 100 anos. 100 anos. E tinha escritório na Alemanha, em Inglaterra, em Antuérpia e em Itália. Antuérpia é de coisa. Só que depois, eu só posso atender. a Primeira Guerra Mundial, Antuérpia é coisa. os blocos, E não é só isso. E Antuérpia os blocos ainda... todos Mas olha lá, proibiram as exportações todas. Antuérpia acho que ainda hoje é um dos Antuérpia sítios é. dos diamantes. Também é. Ainda também é. É a terra para onde fugiram os judeus portugueses todos, quando foram corridos de cá. A comunidade judia portuguesa era a gente mais rica de Antuérpia. Sim, mas Dominava o negócio dos diamantes, mas judeus, todos judeus. a seguir ao Dom Manuel. Eles então foram corridos de cá. 1500 e tal. Foram corridos de cá várias vezes. Mas 1500 e tal. Pronto, pá, aí. Foi a primeira vez, acho eu. A grande purga foi aí, acho eu. E então, é assim, deve-se abrir mercados. E às vezes em sítios completamente, de preferência, nos 2 blocos. É que isto, quando vai para a cacetada, depois há sempre 2 blocos, não há 3, há 2. E a pessoa tem que prever quais são os 2, são sempre os mesmos, ou quase sempre os mesmos. E vai ter um escritório de um lado e um escritório do outro. Isso foi o que eu Porque disse. quem manda na guerra vai fazer boicote comercial. Não é? Os Estados Unidos e a Europa proibiram, os aliados proibiram de vender para a Alemanha. Ora, depois a gente vendíamos mais, era para a Alemanha, deixámos de vender. O meu bisavô abre um escritório. Você tem que estar precavido. Então, mas eu vendo para 25 países. É isso. Mas é que eu não consigo estar nos 25 países. Sabe porquê? Porque há uma concorrência brutal. E há Sim, o seu setor também é um setor muito concorrencial. É uma concorrência brutal. E depois a seguir temos o Estado. Mas você tem que ter a qualidade para poder apresentar. Mas é que a seguir temos o Estado. E o Estado... Lá vem o Estado. Lá vem o Estado, tal e qual. Porque o Estado é fundamental nesta conversa entre si e mim. Porque no meu caso, repara, os concorrentes meus conseguem ter acesso a seguro de crédito para a exportação para países e eu não consigo. Porque o Estado tem, para além de ter os joguinhos da corrupção, joguinhos de corrupção em tudo, porque o Estado... Mas os concorrentes estrangeiros... Não, concorrentes portugueses conseguem ter seguros de crédito e eu não consigo.
Mas porquê? Porque eles só dão seguros de crédito a quem querem. Ok. Está a perceber? Não se está esquecido do presunto para a Venezuela, do pernil de porco e dessas 30 malinhas. Tinha tudo seguros de crédito. Nunca apareceu lá pernil nenhum e o seguro é que pagou. Ou seja, todos nós é que pagamos. Não é? Pronto, eu quero ter um seguro de crédito e não consigo. Quem não tem seguro de crédito tem que vender a pronto. Ou então dá ele crédito ao distribuidor lá no país de destino. Mas vender a crédito é meio caminho andado para ficar sem o dinheiro e sem o produto. Não é? Enquanto que o meu concorrente, que está se calhar na mesma rua que eu ou noutra terra, não interessa, mas está em Portugal, conseguiu ter um seguro de crédito. E eu não consegui. Está a perceber? Não, é que depois a seguir, o IAPMEI, já contei isto aqui, assim, o IAPMEI tem uma data de medidas para apoiar a internacionalização dos produtos portugueses. ICEP. ICEP. Pronto. Eu também vou lá competir. E concedem-me dinheiros de apoio para a internacionalização do país, porque o Estado acaba por depois, quanto mais o país vender, mais o Estado faz de vendas internacionais e etc, tudo o que isso acarreta, não é? Certo. Pronto. Mas depois a seguir, há uns que recebem esse dinheiro de apoio à exportação e há outros que não recebem. Sabe porquê? Corrupçõezinhas outra vez. Eu não tenho conhecimento mas disso. tenho eu, estou-lhe a dizer, é comigo que se passa. Está a perceber? Enquanto eu trabalhei, também tínhamos linhas de internacionalização para as pequenas empresas. Enquanto eu trabalhei ali, Está a perceber? isso, Portanto, é assim, isso não entra na gente. Isto é tudo muito bonito, mas isto tem que ser tudo levado direitinho. Não pode ser para os gandulos. E quando a gente compete... Mas isso eu estou de acordo. Pronto, quando a gente compete com outras empresas, tem que ser clarinho. Não pode ser, porque aquilo é mais isto ou porque aquilo é mais isto. Faz o trabalho bem feito. Tem que ser apoiado, ponto final. Exatamente. Não é porque é assim ou é assado ou renhonhal frito e cozido. Não é porque é do Benfica ou do Sporting. Pronto. Está a perceber? Exatamente. Pronto. E, portanto, abrir portas, abrir mercados é tudo bom para nós. Apoiarem-nos é tudo bom para nós, que a gente traz o retorno todo para cá. Agora... O homem hoje está a concordar com as minhas ideias, quase todas já. Não, mas é que você já desistiu do socialismo. Não, você reformou-se para o socialismo. Eu sou você está reformado do socialismo. E, portanto, agora a gente isso. concorda em quase tudo. É bom a gente divergir, senão isto não tem piada. Então, Filipe, pronto. só uma questão, estamos mesmo na reta final do programa, só uma questão, consegue imaginar que setores, por exemplo, aqui do país e até do Alentejo possam beneficiar desta abertura do mercado indiano? Olha, eu digo-lhe na agroalimentar. Vou falar de um visionário que a vida pode não lhe ter corrido bem, mas que era um visionário e que o Miguel conhece. Um visionário. Não correu bem. Campo Maior? Não, pere. Não correu bem por causa de algumas loucuras desse visionário, nomeadamente ao nível da graduação e do tipo de embalamento. O Zé Maria Almodóvar quis azeite. Azeite em lata. E só podia ser até 0,1 a graduação. Mas pensar nisto há 40 anos é para a Índia, e era para a Índia mesmo que estamos falando. Isto, veja bem, agora é que se está a falar do acordo, o Índia. O Zé Maria Almodóvar chegou a estar na Índia a tentar firmar negócios. E no Brasil. À base do azeite. Portanto, o agroalimentar, nomeadamente este tipo de coisas, seguramente. Penso que um setor de ponta que nós temos, mas que eles também têm, e se calhar aí tem que ser em troca, que é o setor da investigação científica, farmacêutica, etc. Os setores de ponta que a Índia tem, nomeadamente, é o dessa investigação ao nível da parte médica e laboratorial, sim. Laboratorial, não sei o quê, mas nós também somos do melhor que há no mundo, também. Portanto, dizem-me, não sei, dizem-me que a Índia tem
tem grandes investimentos e aí sim devem ter pouco cuidado com as histórias ambientais, mas dizem-me que tem grandes empresas e grande indústria ao nível da pesada, do aço. Do aço, sim, exato. Do aço, etc. Mas sim, basicamente quase tem um monopólio mundial, quase tem um monopólio. O aço continua a ser preciso. Exato. E muito, portanto, este tipo de acordo também, mesmo ao nível do importar, também pode fazer baixar muito o custo de produção aqui. Muito bem, e assim chegamos ao final desta conversa franca, sendo que para a semana teremos mais aqui na DNFM com o Miguel Louro e o Filipe Palma. Os políticos e os impostos... Mas você sabia isto do Zé Maria Almodóvar? Sabia, não sabia. Devia saber. Salúquia. O gajo era tudo em latas. O gajo a mandar fazer designs para as latas para vender latas para o Brasil. De azeite aqui do Alentejo. O que acontece é que o Zé Maria pensou tudo 40 anos antes dos outros. 40 anos antes dos outros. Eu e muitos amigos dele era este homem é um pouco aquilo que estamos a falar sempre. Este homem é que devia ter sido professor universitário. Nunca devia ter sido empresário. Porque ele, como empresário, levou tudo à falência. Tudo. E Alexandre, a tia? Levou tudo à falência. A tia era a pessoa mais rica do Baixo Alentejo. Foi a tia e o marido que ofereceram o hospital de Beja. Ainda o atual hospital de Beja foi dado pela família de Zé Maria, pela tia. Os herdeiros eram ele e o Ni. Ainda tem 2.000 hectares na mão da Universidade de Évora. Mas ainda tem, mas ela é que faz a produção de charuleses e ela tem. O Almocreve ainda é dela. Almocreve aos Não, senhor, é da Universidade de Évora. O Almocreve não é dela. Ela recebeu uma reserva. Nem sei se existe ou se já foi também empandeirado. Ela recebeu uma reserva, mas aquilo tinha 2.000 e muitos hectares, 2.000 estão na mão da Universidade de Évora. Bem, são histórias que vamos poder explorar também noutros programas ponto a ponto. Voltamos de hoje, 8 dias aqui à DNFM, com o programa por ouvir sempre às 18 horas, terça-feira, sábado às 10 da manhã, quando quiserem, www.dnfm.com. Muito boa tarde.